O novo chairman do Fed, o Kevin Warsh, promete uma revolução completa na instituição, onde você tem uma mudança radical do pensamento de todos os princípios que fazem com que o Fed seja essa instituição que ela é hoje. Mas agora, quais são as mudanças de pensamento e o que ele falou ali em detalhes nessa última conferência, né? O Confirmation Hearing, que a gente fala, que é uma sessão de mais de 2 horas e meia. Eu quero trazer os principais pontos aqui nesse podcast de hoje. Então, ele representa literalmente a nova doutrina que vai passar a aplicar, né? Pelo menos na confirmação dele, a partir de maio, quando o Jerome Powell sair da sua posição de chairman do Fed. Ele tem uma forma bem diferente de se pensar e vai ser muito interessante ver o que vai acontecer a partir daí, porque com certeza vai ter uma série de implicações na mecânica monetária. Então, ele é extremamente crítico em relação a como que o Fed funciona nesse exato momento. Então ele fala que eles são extremamente intervencionistas, eles tiveram vários erros políticos, né, mas o maior deles sendo ali durante a pandemia, da forma que eles reagiram, vendo completamente errado a questão da inflação, que na verdade a gente já comentou várias vezes nesse podcast como foi um supply shock, né, um problema que não foi inflacionário no sentido monetário do termo. Então você mistura completamente as coisas e parece que ele está querendo ver essa diferenciação que a gente fala aqui, né? Dá uma certa esperança, né? Mas vamos ver. E aí você tem uma necessidade, segundo ele, de uma mudança estrutural profunda no regime do Fed, né, como Banco Central nos Estados Unidos. Então, assim, o intervencionismo, segundo ele, teria acabado e a gente precisa entrar numa época de foco absoluto e dos dados em tempo real. Então, ele falou bastante sobre esse assunto, o que me leva quase a lembrar do famoso Trueflation, né? Então, se você vem aqui nesse site, para quem não conhece, ele é até uma das formas que a gente falou bastante no podcast, faz algum tempo, né, que eu não entrei nessa página aqui hoje, mas o Trueflation ele mostra milhões de dados ao mesmo tempo para ter uma medida melhor da inflação, né, do CPI que você veria normalmente. Então dá a impressão de que ele quer usar a tecnologia, ou às vezes pegar parte do que está sendo feito pelo Trueflation, ou criar um outro sistema para poder medir isso em tempo real e ter uma visão mais interessante do que de fato está acontecendo com a inflação. E ele também parte de um pressuposto muito interessante, né, que ele fala que o Fed ele sempre foi baseado em sinais falsos, baseado ali no crescimento econômico, expectativa de inflação, aumento de salários, e cria uma série de falsas correlações que não se aplicam mais à economia, principalmente depois de 2008. Então ele inclusive falou que o Fed das últimas administrações operou sobre um modelo falho. Então, para o Warsh, culpar o trabalhador ou o crescimento orgânico pelo aumento de preço é um erro de diagnóstico que levou à crise inflacionária de 2021 e 2022. Então, é aquela grande questão, né, da varinha ali, da varinha mágica, onde se você tem uma economia pujante e ela acaba fazendo com que os preços subam, você precisa punir essa economia, deixando o preço do dinheiro mais caro, fazendo com que você tenha uma retração, apesar de que não funciona bem assim. Então você tem o problema da premissa errada, da falsa correlação, mas principalmente pelo remédio errado. E a gente sempre falou isso nesse podcast. Agora, se isso vai ser a solução das coisas da forma que ele vai implementar, resta a ver. Mas a forma que ele pensa é que os gastos excessivos do governo e impressão de moeda pelo Banco Central, resta ver se ele entende um pouco de como é que funciona isso, mas quando ele fala de gastos excessivos, isso com certeza é um grande motor de expansão monetária, criaria uma expansão artificial e uma inflação estrutural. Meio que ele não chegou a falar essa palavra, pelo menos eu não ouvi, né? Não pude assistir às 2 horas e meia, mas do efeito do Cantillon Effect, né? Do efeito Cantillon, se ele realmente falou sobre isso. Mas mostra, pelo menos ele está tentando pensar algumas coisas de uma forma um pouco mais correta, mas falta ver se isso de fato vai acontecer. Mas antes de a gente continuar, se você gosta desse tipo de conteúdo sobre mecânica monetária, como o dinheiro é criado, etc., a gente tem, obviamente, esse canal no YouTube, mas a gente está fazendo muito mais detalhadamente no Substack, onde você pode ver exatamente esse vídeo, mas sem nenhuma propaganda, e além disso, pode ouvir no seu carro, se você quiser, ou ler
isso em formato de artigos, de segundas às sextas-feiras. Agora, mais importante que isso é o que eu faço a partir do momento que o Kevin Walsh entrar, o que isso vai acarretar na liquidez global, mas principalmente nos meus investimentos. A gente publica o nosso próprio portfólio Omni Macro, inclusive acabamos de fazer uma mudança de alocação importante, né, baseado numa mudança de regime, mas se você quiser acompanhar todos os detalhes, você pode se inscrever nos links aqui da descrição abaixo. Então vamos lá, continuando aqui, voltando para a nossa apresentação. Então, aí vem aquela grande questão. Ele é hawkish, dovish, né? Ele acha que vai subir, acha que vai... ele quer cortar juros, subir juros, etc. Na verdade, eu vou ser bem sincero, talvez o mais importante do Kevin Walsh não seja nem isso, se ele é pau-mandado do Trump, se ele na verdade quer ser completamente independente. Ele quis criar a impressão de que ele não vai ser simplesmente alguém posto pelo Trump que vai obedecer todas as ordens. Ele quer ter uma certa independência, entre aspas, se é que isso existe para o Fed, né? O Jerome Powell não é independente de forma alguma, só que ele falou claramente, olha, minhas opiniões não mudam por pressão política, ela muda porque os fatos econômicos mudaram. Então, resta saber o que vai acontecer de fato nesse sentido. Mas quando você muda a premissa de como que as coisas vão acontecendo a partir de agora, talvez a gente tenha uma mudança radical em relação a toda aquela agenda pré-programada das reuniões do FOMC, do qual eu sou um dos maiores críticos, né, nesse canal também, para quem acompanha há mais tempo, porque elas não fazem sentido. Você precisa ter uma coisa baseada em fatos e mudanças em tempo real, e muitas vezes o mercado está esperando quase três semanas, sendo que deveria ter tido uma reunião, mas não tem porque ela já foi pré-agendada, percebe? E ele se demonstrou ser bastante crítico a essa própria agenda. Então, o funcionamento do Fed, do FOMC, pode ser completamente diferente a partir de agora, quando você tem esse tipo de pensamento. E ele falou uma coisa muito interessante. Ele reconhece claramente que nós estamos diante de um momento totalmente disruptivo da inteligência artificial que vai criar uma força estruturalmente deflacionária. Então, a partir do momento que essa adoção massiva está acontecendo, e nós estamos no meio dessa revolução, né? Eu gosto inclusive da analogia de que talvez estejamos em fevereiro de 2020, se a inteligência artificial puder ser caracterizada como se fosse a pandemia, né? Mas uma pandemia digital no bom sentido, nesse caso, nós estamos num momento onde muitas pessoas ainda não realizaram que a economia não vai mais funcionar da forma que ela funcionava antes. E, principalmente, como é que o Fed, com as ferramentas antigas, vai poder prever uma coisa que a maioria das pessoas não tem a menor ideia, porque os desdobramentos são exponenciais e cada vez menos previsíveis. Então, ele está literalmente dizendo que, olha, é o momento mais disruptivo da história. Então, ignorar a IA nos momentos desses modelos é literalmente usar as ferramentas do passado. E aqui ele também fala, ele é totalmente contra aquele dot plot, né, aquela previsibilidade que se dá baseada na votação dos membros ou o que eles acham que vai acontecer a partir dos próximos meses, porque isso cria um erro onde gera o próprio ciclo, né? Então você fica preso aos seus erros de projeção, e se você mudar de projeção porque as coisas mudaram, significa que para que você fez a projeção? Mas se você ficar nela para tentar manter a previsibilidade do mercado sobre o que o Fed vai fazer, você vai desconsiderar completamente uma mudança de cenário. Então, ele fica simplesmente inútil, né? Então, segundo o Kevin Walsh. E aí, o que ele quer fazer é criar um novo padrão bem mais ágil, né? Onde as decisões são tomadas exclusivamente no momento da reunião, sem promessas e reações em tempo real à economia. Você até percebe que o Jerome Powell tentou fazer isso, de falar, olha, vamos esperar um momento. Então você vê aquela malese, né? Ele está numa posição um pouquinho desconfortável em relação ao que ele deveria estar fazendo, etc. Mas ele trouxe até aqui, né? Isso eu preciso tirar o chapéu para ele, né? Sem quebrar a economia totalmente, como muitos acreditavam que isso pudesse acontecer em 2022, 2023, mas estamos pagando o preço nesse exato momento, sendo que tudo ficou absolutamente mais caro também. Mas não vou dizer que a culpa é do Fed, né? Mas ele contribuiu para isso também. E aí ele faz uma crítica muito grande em relação ao QE,
né? Então não podemos voltar ao QE. Então comprar títulos não é política monetária neutra, é uma política fiscal disfarçada. Então talvez aqui seja uma coisa muito mais voltada para falar, olha, o Tesouro vai agir mais nesse sentido, talvez ele esteja mais alinhado ao Scott Bessent e a administração Trump. Então vamos ver se a gente vai ter um embate entre o Fed e o Tesouro ou se eles vão ficar bem mais de acordo, ou talvez ajudar nessa possível fusão entre os dois e fazer absolutamente tudo. Então vai ser extremamente interessante, principalmente em um regime de statecraft, onde você está tentando se voltar para o que o país está fazendo, para os interesses nacionais, selecionando seus aliados, usando o Fed talvez como uma arma política para não garantir Fed swaps, né, para aqueles países que precisam de dólares que não sejam aliados, né, e você está vendo esse movimento acontecer nos países do Oriente Médio. Então tudo isso são perguntas que vão precisar ser respondidas a partir das ações dele, né? Não necessariamente do que ele diz que vai fazer. Mas ele quer uma redução agressiva e considerável do balanço do Fed, retirando o Banco Central da manipulação direta dos mercados de ativos. Então, isso, se você for criar uma mudança dessa, que era exatamente a previsibilidade que se tinha antes, e agora nós já estamos num momento de mega faxina, imagina quando essa faxina começar a vir do Fed, né? E não somente da administração Trump no executivo, nessa grande briga aí entre essas entidades, mas quando você tiver uma força fiscal grande de recuperação, etc., e o Fed também ajudando nisso. Mas será que vai ajudar nisso se ele é crítico dos grandes gastos fiscais? Talvez vai ter um conflito entre o Kevin Walsh e o governo Trump? São todas as perguntas que eu tenho nesse exato momento, que eu vou continuar fazendo trabalhos de research em cima disso para a gente ver para onde as coisas vão andando. Mas muito interessante o pensamento aqui. E ele quer abandonar a manipulação de ativos, né, o famoso QE, etc., e ele fala claramente, né, ao contrário do QE, que fica ali preso no mercado financeiro. Deixa eu até tirar aqui a janelinha que eu não estou conseguindo ver. As taxas de juros entram nas rachaduras da economia. Então elas afetam o custo do crédito para pequenos negócios, hipotecas, empréstimo de veículos, e é o único mecanismo que atinge a todos os americanos de forma ampla e igualitária. Então ele quer focar quase que exclusivamente, né, na taxa de juros em si, para ajudar negócios, etc. Vamos ver o que vai acontecer a partir daí. Outra coisa importante é um assunto que nós já conversamos várias vezes, né, do banimento completo das CBDCs, só que ao mesmo tempo é importante a gente lembrar, né, para quem não sabe, a CBDC seria a moeda digital do Banco Central, né, que é um dos medos que a população tem em relação à falta de privacidade, etc., que é um pouco de como funciona o Pix hoje, né? Ou que queria ser feito com o Drex no Brasil. E aí você tem esse banimento total, só que ao mesmo tempo você precisa lembrar que acabou de ser aprovado o Genius Act nos Estados Unidos, né, que faz com que as stablecoins possam ser usadas ali da mesma forma que dólares, né? Você vê esse movimento e ele é extremamente bem-vindo de você ter essa regulamentação, porque bancos tradicionais podem fazer esse uso, mas ao mesmo tempo eles precisam ser regulamentados nos Estados Unidos, e muitos, os críticos disso dizem que, na verdade, as stablecoins fazem exatamente o que a CBDC se propunha a fazer. Então vai ser interessante ver se ela acaba sendo usada como essa arma, a partir do momento que mesmo em carteiras de autocustódia você possa fazer algum tipo de bloqueio, né, judicialmente falando, exceto o Bitcoin. O Bitcoin é o único que foge dessa regra. Então vamos ver o que acontece. Mas ele reconhece claramente que os ativos digitais, inclusive teve uma pergunta, né, de uma das participantes, esqueci o nome dela, falando, olha, o que você acha sobre a adoção dos ativos digitais na economia americana? Você é a favor? Ele falou, na verdade, isso já acontece hoje. A gente já vê isso como algo presente e algo que é crucial na economia americana. Então ele literalmente reconhece a importância dessa revolução dos ativos digitais, principalmente stablecoins, mas também Bitcoin, na verdade. E aqui aqui tem várias, tem coisas que tem muito assunto que acho que eu coloquei aqui nessa apresentação que não dá tempo de cobrir, mas essa talvez seja a principal.
ele quer acabar com aquela reunião do FOMC que eu falei ali anteriormente, que seja aquela coisa que tem um script, que você lê a decisão e aí tem aquelas perguntas para a mídia depois e o mercado fica tentando ler tudo aquilo, se a palavra dele foi bullish, foi bearish, foi dovish, foi hawkish e uma coisa movimenta o mercado. Isso cria dias de especulação totalmente sobre o discurso para saber como é que o mercado vai reagir. Ele quer acabar com esse tipo de cultura, né? Então, sem fazer essa coletiva de imprensa em todas as reuniões, então ele deve usar o microfone em público quando tiver novidades substanciais que exijam explicação ao mercado. E isso, na minha opinião, faz muito mais sentido, né? Você tem literalmente uma data já pré-programada mensalmente de quando o FOMC vai falar. Às vezes não tem nada para falar, ele é obrigado a falar alguma coisa. E o mercado mexe assim mesmo porque ele falou. Não tem nada a ver com a mecânica monetária, mas sim um grande teatro. Agora aqui ele quer criar o debate, né, na mesa, que inclusive você tenha discussões entre os membros. Afinal de contas, ele não vai mudar tudo, ele não vai mudar todo o Fed de uma vez só. Ele é o chairman, mas ele é somente um dos membros. Então você não pode fazer todas essas mudanças só porque o Kevin Warsh quer. Mas ele quer permitir que crie a cultura do debate real, técnico, a portas fechadas, para antes de tomar qualquer decisão. Então uma coisa muito menos orquestrada, né? Lembrando, o fato dele ser aliado ao Trump não faz com que o Fed mude completamente, mas aos poucos você percebe essa mudança acontecendo. Então, quando você faz ali, né, o resumo de tudo, né, ele quer focar exclusivamente na taxa de juros, ele quer uma comunicação em tempo real, sem promessas futuras, ele quer fazer um filtro mais algorítmico em relação à métrica de inflação, né? Abandonando o PCE Core, que tira energia e alimentos, né? E muitos brincam, falam, olha, a inflação, desde que você não precisa de comida e energia, ela não aumentou muito, né? Então aquela coisa bem interessante. E aí ele quer também, ao invés de você ter um consenso com o roteiro, você quer debates abertos, né? Ele até fala da analogia de brigas de família. Mas, como sempre, né? Vamos ver a cena dos próximos capítulos, mas esse Kevin Warsh com certeza vai criar uma mudança que talvez dite uma economia americana completamente diferente a partir de agora.